Olá pessoal, eu sou Tito Cavalcante e este é o projeto Um Conto por Semana, um espaço onde postamos contos inspiradores que podem nos ajudar a iniciar o dia com clareza de propósito e perspectiva positiva. O conto desta semana é Cores e Sons do Nosso Ser, o Despertar das Emoções. Uma história sobre Álvaro, um homem de lógica e razão que sempre acreditou que suas emoções eram apenas reações químicas. Tudo muda quando ele se vê imerso em uma festa que provoca nele uma sensação inexplicável. A partir desse momento, ele começa a questionar suas próprias crenças e a explorar a relação entre as cores, os sons e as emoções. Sua jornada é uma busca pela verdadeira sabedoria, onde ele descobre que talvez o mundo não seja apenas aquilo que se pode medir e controlar. Anteriormente, Álvaro havia integrado mais profundidade e emoção à sua lógica, apresentando-se com confiança em sua vida profissional. No entanto, ele ainda se questionava sobre os limites da emoção e da razão, temendo que uma interferência emocional pudesse prejudicar a clareza da sua lógica. Agora, ele está prestes a enfrentar uma experiência que o desafiará ainda mais a lidar com as incertezas do mundo real. Capítulo 6. O limite do controle. Álvaro começa a perceber que, apesar de todos os seus esforços para controlar suas emoções e encontrar um equilíbrio entre lógica e sentimento, há momentos em que a vida não pode ser prevista ou controlada. Em um episódio inesperado, ele se vê confrontado por uma situação que o força a aceitar a incerteza e a imprevisibilidade da vida. Álvaro nunca havia sido um homem de muitas surpresas. Seu mundo sempre fora cuidadosamente calculado e controlado. Mas, como todos sabemos, a vida tem seus próprios planos e, por mais que ele tentasse manter o controle, logo ele perceberia que não podia prever tudo. O momento de grande desafio surgiu em uma viagem de negócios, um evento importante que envolvia negociações delicadas com um cliente que até aquele momento parecia ser totalmente racional e controlado, assim como ele. No entanto, quando chegou a reunião, as coisas tomaram um rumo inesperado. Logo no início, Álvaro percebeu que o cliente estava agitado. Em vez de começar com os tópicos acordados, ele começou a falar de forma impessoal sobre suas próprias dificuldades pessoais sem se preocupar com o que estava em jogo. Álvaro, sem saber como reagir, tentou manter a calma e seguiu o plano, mas a tensão crescente na sala parecia afetá-lo de forma invisível. Ele sentiu sua mente se dividir. Por um lado, ele sabia que deveria manter a racionalidade, apresentar os dados e continuar com o que havia sido planejado. Mas, por outro, ele não conseguia ignorar a energia emocional que pairava no ar. A situação não era apenas sobre números ou contratos, mas também sobre como aqueles envolvidos estavam se sentindo e como esse sentimento poderia impactar a decisão final. Durante uma pausa na conversa, Álvaro se afastou e se encostou sozinho em um canto do escritório. Ele se sentou em uma cadeira, fechou os olhos por um momento e respirou profundamente. O que ele sentia não era apenas desconforto, era uma verdadeira insegurança, uma sensação de falta de controle que ele nunca havia experimentado antes. Naquele instante, algo se quebrou dentro dele. Ele percebeu que, por mais que desejasse controlar todas as variáveis da vida, havia momentos em que isso não era possível. As emoções alheias, o estado de espírito de uma pessoa, a energia do ambiente, tudo isso afetava as decisões e as ações, e ele não podia controlar isso. Mas foi nesse momento de vulnerabilidade que Álvaro também se deu conta de algo mais importante. Ele percebeu que, ao aceitar a incerteza, estava se permitindo ser mais humano. Ele não precisava ter todas as respostas, ele não precisava ser perfeito o tempo todo. De volta à reunião, Álvaro se entregou ao momento, ouvindo atentamente as preocupações do cliente e se permitindo reagir de forma mais espontânea. Ele compartilhou não apenas seus dados e números, mas também suas próprias dúvidas e incertezas. Ele falou sobre a complexidade da vida e como cada decisão estava carregada de possibilidades. Álvaro não sabia como tudo iria terminar,
mas sabia que naquele momento sua humanidade estava mais importante do que qualquer fórmula matemática. A reunião inesperadamente se transformou. As barreiras que existiam entre ele e o cliente começaram a desaparecer. Em vez de uma negociação fria, tornou-se uma troca verdadeira de perspectivas e, ao final, o cliente concordou em seguir com o projeto, não apenas pela lógica da proposta, mas pela conexão emocional que se estabeleceu naquele espaço. No final do dia, enquanto voltava para o hotel, Álvaro sentiu algo novo: paz. Ele não havia perdido o controle, mas, de certo modo, tinha encontrado algo muito mais significativo. Ele havia aprendido que a verdadeira força não estava em controlar tudo, mas em se permitir fluir com os imprevistos da vida. No próximo capítulo, Álvaro está pronto para dar o último passo em sua jornada. Ao aceitar as incertezas da vida, ele começa a perceber que o equilíbrio entre lógica e emoção vai além do que ele imaginava. Ele se prepara para a última grande lição de sua transformação, onde entenderá que, para alcançar a verdadeira sabedoria, é preciso se permitir sentir sem restrições. Fique atento para os últimos passos dessa jornada transformadora. Nos vemos no próximo capítulo.